Dona Carla dos Santos, de Recife, começou a ter pressão alta e inchaço nas pernas. Comecei a inchar o corpo, o rosto, né? Até que chegou o ponto de me internar, né? O médico a informou que os rins dela haviam parado de funcionar. Quando eu recebi a notícia de que eu ia fazer hemodiálise, né? Eu entrei em desespero, né? Só fazia chorar. Eu vim chorando do hospital até em casa. A insuficiência renal é uma doença muito traiçoeira. Por quê? Pelo fato de ela não apresentar sintomas só numa fase terminal, em que o médico não tem outra opção de tratamento a não ser a diálise ou transplante renal. Todas as vezes que o rim perde a capacidade dele de retirar água ou impurezas do corpo de uma forma adequada, ou seja, de manter o corpo equilibrado com relação a isso, é necessário que se substitua o funcionamento desse rim. E essa substituição é feita através de alguma das formas de diálise. Uma destas formas é a hemodiálise, que passa a substituir a função dos rins. A hemodiálise, ao filtrar o sangue, retira dele substâncias que, em excesso, são tóxicas ao organismo e podem trazer consequências muito graves. É o caso da ureia, da creatinina e da própria água. A hemodiálise ainda corrige os desequilíbrios de outras substâncias, como potássio, fósforo e sódio. As principais causas de doença renal são as doenças mais prevalentes que a gente tem. A hipertensão, diabetes, as doenças que levam com a idade, então os pacientes se hospitalizam com problemas infecciosos, e as outras causas que são menos comuns são as doenças próprias do rim, as nefrites, as renais policísticas, né? E as outras causas que são menos comuns, infecção urinária de repetição, cálculo renal com obstrução. A hemodiálise garantiu a saúde de Dona Carla, mas uma coisa a incomodava. E aquele compromisso de estar 3 vezes por semana vindo, né? Tem que estar naquele horário certo. Esta é a queixa de muitos pacientes que fazem hemodiálise, como o engenheiro Eduardo de Moura. Mas o problema maior meu é que horário, eu fazia das 10 às 3 vezes por semana. Foi aí que seu Eduardo descobriu que havia outra modalidade de terapia para pacientes que têm uma vida ativa como a dele e que nem precisava ir à clínica. Uma maneira confortável, conveniente e tão eficiente quanto a hemodiálise. É a diálise peritoneal. A diálise peritoneal é uma das formas de substituir o funcionamento dos rins quando esses param de funcionar, ou seja, param de retirar a água e as impurezas do sangue. Ele funciona colocando-se dentro da barriga da pessoa, através de um catéter que é instalado, um líquido, e esse líquido faz trocas com o corpo através de uma membrana chamada peritônio, que todos nós temos dentro da nossa barriga, dentro do nosso abdômen. Em outras palavras, é o organismo do próprio paciente, através do peritônio, que faz as funções dos rins. Os resíduos são retirados contínua e lentamente 7 dias por semana. Então, isso dá uma qualidade de vida melhor ao paciente, uma vez que o paciente pode voltar às suas atividades normais. E o melhor é que o método contribui para a manutenção da função renal residual, que é muito importante para a melhora na qualidade de vida. Porque como a diálise peritoneal ela é diária, ela faz com que o paciente mantenha os níveis mais equilibrados de ureia, creatinina, potássio e não perde tanto sangue quanto na hemodiálise. Então, eles fazem menos uso de eritropoetina, de alguns quelantes e também, principalmente, aqueles pacientes que têm a função renal residual, que muitas vezes são pacientes que fazem a DP de primeira opção. Eles urinam, então eles conseguem preservar por muito mais tempo aquela função renal, aquela diurese, aquele volume urinário. Ou seja, melhor qualidade de vida para Dona Carla, seu Eduardo e para todos os pacientes que fazem a diálise peritoneal. Florianópolis, Santa Catarina, a quinta capital com maior número de diabéticos no Brasil. Dona Lurdete acompanhou a doença do marido. E ele era diabético e perdeu o rim. Aí foi o primeiro contato que eu tive com a diálise. Alguns anos depois, aí eu comecei a ter sintomas também de
de que o rim não estava funcionando. Daí quem foi para a diálise fui eu. Dona Lurdete escolheu a CAPD, sigla em inglês que significa diálise peritoneal ambulatorial contínua, e se caracteriza por 4 trocas por dia. A minha eu faço em casa, tranquila, não preciso sair para lugar nenhum. E quando eu preciso sair, eu levo junto. Eu não preciso me preocupar de viajar e chegar lá na cidade que eu vou e procurar uma clínica para fazer a hemodiálise. Eu mesmo faço, eu levo meu líquido, eu mesmo me viro. É uma vida normal. Eugênia, de Natal, Rio Grande do Norte, foi treinada pela equipe de sua unidade de diálise e agora faz o procedimento em casa. O que melhorou na vida dela? Tudo, a qualidade de vida. Aí o negócio foi outro, foi diferente, adorei. Só que nem sempre ela pensou assim. Eu não queria fazer, porque muita gente faz medo pro paciente que faz hemodiálise. E hoje em dia ela é uma paciente que faz e é assim, defensora do método da diálise peritoneal. Ela faz, gosta, sente-se bem, os exames dela estão bons, ela tem uma qualidade de vida boa, porque ela cuida dela e criou até um blog para ajudar as pessoas. Quando eu vou falar com um paciente que tem dificuldade de estar assim, relutante com o método, né? A gente chama ela ajuda, o paciente acredita nela porque ela é um exemplo. O medo que Eugênia tinha é comum entre pacientes renais: a infecção. Mas a gente explica para ele, a partir do momento que orienta, que mostra como é o procedimento. Geralmente eu brinco com ele, digo, olha, é mais simples do que passar um café, fazer um bolo. A mãe olha assim, nossa, como? Porque é só prática. E mostra para ele na prática, realmente, outro paciente fazendo, aí eles ficam mais tranquilos. Eu tive a oportunidade de participar do pioneirismo da diálise peritoneal no Brasil. E sou testemunha atualmente como essa técnica evoluiu. Vivi muito no início da diálise as complicações, principalmente de infecções, que eram muito comuns naquela época. Com a evolução da técnica, notou-se que hoje em dia a infecção é uma situação muito rara que está acontecendo. Tem o sistema PIN, né, que é um travamento que nós temos do sistema. Ele fecha o orifício do catéter quando o paciente se desconecta. Então, isso evita a infecção. A CAPD não é a única opção para pacientes que desejam fazer o tratamento em casa. O paciente renal crônico também tem a opção da DPA, diálise peritoneal automatizada. Nela, o paciente renal faz a diálise à noite, enquanto dorme, com o auxílio de uma máquina conhecida como cicladora. Assim, ele fica livre durante o dia para os estudos, o trabalho e todas as suas atividades. Muitos pacientes já mudaram de vida depois que adotaram a DPA. Como eles se sentem? Mais livre, né? Durante o dia eu tenho o dia todinho livre para fazer minhas atividades normais, para levar uma vida normal. Só me prende mesmo à noite, que é o período que eu durmo e não faz diferença nenhuma, né? Eu não tenho problema, eu faço durante a noite e não acordo de manhã normal, não estou tonto, não tenho pressão, controlo a pressão, não tem nada, tá normal. Eu venho, trabalho o dia inteiro, não sinto nada, sinto o cansaço normal que você sente. Então tudo que ele fazia antes de entrar para o tratamento dialítico, ele consegue fazer, ele consegue trabalhar, levar uma vida normal. Este também é o caso do comerciante Ronildo, de Florianópolis. Quem o vê no trabalho nem imagina que ele utiliza a cicladora à noite. Eu consigo trabalhar normalmente, tenho uma vida praticamente normal, né? E eu posso fazer minha diálise tranquilo, faço em casa e tenho minha liberdade do dia, o resto do dia, né? O método é fácil e seguro como na hemodiálise. Se tem algum treinamento para ensinar a fazer a diálise em casa? Tem sim, nós damos um preparo completo, né? Nós falamos desde a limpeza, a higienização, né, do quarto, do material que ele vai usar e o restante do procedimento, até a conclusão da instalação da máquina. Simulamos, no caso, como ele faria em casa, com a cicladora, a montagem da máquina, a instalação do catéter, tudo mais, os ciclos.
gente se preocupa muito em não descaracterizar a individualidade do paciente, daquela senhorinha que gosta do santinho no canto do quarto. E o método é bem mais prático para crianças. Eu fiz um treinamento na clínica, na nefroclínica com a enfermeira Is, para ter a segurança de fazer o tratamento dela em casa. Eu gosto mais de fazer em casa. Por quê? Porque é mais melhor. Richard, de 21 anos, apresentou problema renal ainda pequeno. Começou na minha infância, quando eu tinha 1 ano e 10 meses de idade. Ele perdeu a função renal aos 15 anos e hoje faz a DPA. Portanto, se você é paciente renal crônico, saiba que além do transplante e da hemodiálise tradicional, feita em clínica de diálise ou em ambiente hospitalar, você tem também 2 outras opções. A CAPD, diálise peritoneal ambulatorial contínua, e a DPA, diálise peritoneal automatizada. Em ambas, o paciente pode realizar o tratamento no conforto de casa. E ele só vai à clínica 1 vez ao mês. E o primeiro passo para conhecer qual o tratamento mais adequado ao seu caso é conversar com o médico. Hoje existe uma regulamentação do Ministério da Saúde que todo paciente tem o direito de ser informado sobre as modalidades de tratamento disponíveis e compete ao paciente, ao seu médico e à sua família escolher qual é o melhor tratamento. E depois da escolha da terapia ideal, a Fresenius Medical Care, empresa que produz os equipamentos e produtos para diálise peritoneal, entrega todos os meses na casa do paciente todo o material necessário à realização destes tratamentos conforme cada modalidade. Quem faz diálise peritoneal só tem elogios. Eu dou o maior apoio a quem quer fazer diálise peritoneal. O maior apoio em qualquer pessoa. 100%. Muito mesmo. Muito, oxe, sem sombra de dúvida, não tem nem comparação. A vida é outra, totalmente diferente. E isso é uma coisa que eu tenho visto muito. Os pacientes que vão pro método, eles ficam ótimos. E eles vêm aqui e falam, doutora, obrigada. Sabe, eu não sabia que era tão bom. A gente só consegue transmitir confiança pro paciente quando a gente acredita no método. Se você quer saber mais, converse com seu médico. Ele vai lhe explicar tudo sobre a diálise peritoneal. Eu tô me sentindo outra pessoa. Eu faço tudo, não deixo de fazer nada. Eu tenho minha vida normal. Saio, vou pra festa, durmo fora de casa. Planos pro futuro é fazer uma faculdade, né, me formar. E é isso. Viver, curtir de tudo. O resto é só alegria.